Agora é momento de educação, a gente vai falar de educação inclusiva. Eu recebo a psicopedagoga Ana Regina. Seja bem-vinda, Ana. Muito obrigada pelo convite, Gisele. A gente falando principalmente sobre a educação no geral e depois a gente vai para a parte da inclusão. O quanto é importante sempre ter esses cuidados, não só de pais, mas também das escolas, né? Exatamente isso. E aí dentro dessa questão que entra a educação inclusiva. É importante nós pensarmos que todos os alunos estão inseridos dentro da escola, né, dentro das salas de aula, então percebe-se aí uma oportunidade de você também incluir de uma maneira adequada aqueles alunos que precisam de algum atendimento, algum recurso, uma estratégia diferenciada, para que a sua aprendizagem também aconteça assim como os demais alunos. E para acontecer como os demais alunos, tem que ter essa abordagem que você falou, até com as crianças para entenderem, né, como funciona. Essa semana, na segunda-feira, a gente falou aqui no nosso programa sobre o autismo e também falando com as mães, com uma psicóloga também, falando dessa interação. A gente falou mais sobre o autismo, mas puxando agora para qualquer tipo, né, de deficiência ou até mesmo de que tipo especial que tem que ser esse tratamento. Na verdade, ele não precisa ser especial, ele pode ser um pouco maior ou não? Sim, ele deve ser mais abrangente, né? E atender aí o que esse aluno necessita dentro da sua especificidade, como nós falamos. E é interessante aí o professor também passar por essa adequação, por essa formação continuada, para que ele tenha o suporte, né, técnico para que ele possa agir com esse aluno dentro da sala de aula. E daí entra também a questão da família, da aceitação, da superação, de como que vai ser feita essa integração aí com os colegas, né? Perceber que esses colegas têm os responsáveis e que eles também são espelhos para os filhos e o que eles fazem, né, as atitudes que eles tomam na sociedade, vai refletir também no filho. Então, tudo isso está alinhado, né, caminha junto. E quando fala desse alinhamento, principalmente, né, é toda a sociedade em conjunto, né? Porque às vezes a mãe começa a cuidar do seu filho, sabe como tratar também, mas aí chega, sai na rua ou vai até um shopping, vai até um passeio e acaba sofrendo algumas dificuldades, né? Isso é bem comum, Gisele, né? Você ter um tratamento específico, todo um trabalho, nem tratamento, mas todo um trabalho para que essa criança, né, esse jovem ou adulto seja inserido, né, dentro da sua habilidade, da sua limitação, mas quando ele vai para a sociedade, independente de ser escola ou não, daí vem a cobrança, né, de uma sociedade que tem aí os seus estereótipos de beleza, físico, né, cultura, que não entende muito ainda esse movimento e daí acaba fazendo umas rupturas que talvez esse ser humano já ultrapassou, né, essa barreira, esse limite, e daí faz com que ele retroceda e toda a sua caminhada. E quando fala dessa parte de retroceda, né, de se retroceder, quando a gente fala nesse aspecto, aí que vem, a criança vai para a rua, vai passear, vai para a sociedade e aí a mãe tem que voltar para dentro de casa e começar tudo de novo, porque ele também se sente rejeitado, e não é bem assim, né? Sim, e na verdade, como eu comecei já nosso diálogo, a criança em si, ela só vai colocar em prática aquilo que ela tem como modelo, né? Então, nós precisamos também acompanhar as outras famílias, não só a família dessa pessoa que tem alguma especificidade, mas as demais, para que elas também entendam que incluir não é só aceitar e inserir, né? É muito mais que isso. Então, você precisa deixar essa pessoa à vontade para que ela consiga mostrar para a sociedade o que ela tem de potencial. Eu não gosto muito da palavra capacidade, porque capacidade todos nós temos em alguns, né, em alguns ramos específicos. Então, dentro da sua habilidade e da sua limitação. E quando a gente fala já dos adultos, cada vez mais vem crescendo também no mercado de trabalho, né? O posto de trabalho também para pessoas que têm algum tipo de deficiência. Isso, e daí a empregabilidade com as pessoas atípicas, né, como nós chamamos agora, e tem as suas especificidades, é outra questão que nós precisamos atuar e verificar bem de perto,
porque existe um percentual que essas empresas precisam, né, cumprir com os deficientes, mas esse cumprimento da lei não deve ser só uma questão de inserir, né? Você tem que dar subsídios, você tem que dar apoio, você tem que olhar aquele profissional como alguém habilitado para fazer aquilo e não só dar um cargo para cumprir uma lei ou ele está inserido no mercado de trabalho, ótimo, né? A empresa fez a sua parte de colocar ali como lei, não é bem assim. Não é bem assim. Olha só, a gente está conversando sobre educação, você sabe que às quartas-feiras é dia de falar sobre educação no nosso programa. E a gente falando agora sobre educação inclusiva, eu estou com a psicopedagoga Ana Regina. A gente estava falando sobre a questão dos empregos que estão crescendo cada vez mais, as pessoas estão buscando também uma vaga no mercado de trabalho. Também tem essa questão, né? Mesmo que tenha lei, muitas pessoas têm medo de procurar e achar que não é capaz. Isso mesmo, Gisele. Na verdade, o que acontece é que já existe um quadro da pessoa ser atípica, ter uma especificidade. Então, nós precisamos considerar que isso mexe com a autoestima, né? Muitas vezes essa pessoa não foi preparada pela família, não pelos responsáveis não terem feito esse processo. Mas muitas vezes eles não conhecem, né? E não sabem como fazer. Então, é papel também da instituição mostrar qual é esse caminho e ter os profissionais adequados, né? Desde o pessoal de recursos humanos, os psicólogos que fazem parte desse quadro, para realizar dinâmicas, falas, palestras, para que essas pessoas também possam ter uma capacitação, uma formação, para que elas se conheçam, né? E que elas tenham consciência da sua potencialidade dentro do mercado de trabalho. Sim, é um papel realmente de inspirar as pessoas, né? Exatamente, é algo como um coach, né, que você vai orientar e mostrar para essa pessoa aonde ela tem habilidade, onde ela precisa melhorar, como ela pode se comportar, qual é o papel dela dentro dessa instituição e ter realmente projetos aonde essas pessoas possam crescer dentro da empresa, né? Não é porque você tem uma especificidade que você não tem o direito de ter novas oportunidades, né? Em toda empresa nós sabemos que isso acontece com frequência. E quando você fala dessa questão das empresas também, eu já acompanhei um grupo de corrida de rua, que era um grupo Radar DV, que fica aqui em Curitiba, Radar DV, que se você tiver interesse em buscar, em procurar também, um grupo bem legal, que são de pessoas cegas ou baixa visão, que tem as pessoas que são os auxílios, que são o guia. Isso é uma forma também de incentivar as pessoas a descobrirem que elas podem mais através do esporte, para daí também buscar a recolocação no mercado de trabalho, né? Com certeza, nós temos aí esportistas dedicados às suas modalidades, né? Aí desde corrida, natação, né? Já tem ginastas também atuando. Então isso mostra que há espaço. Agora a sociedade precisa compreender que deve existir uma orientação, né? Deve existir um apoio, as pessoas precisam se envolver, né? Com mais frequência. E daí dedicar um pouco esse tempo também. Muito bem. Agora, para a gente finalizar a nossa entrevista, eu queria que você deixasse um recado especial para quem está nos acompanhando, que às vezes tem essa baixa autoestima por passar por algum processo ou ter na sua família alguém que precisa de necessidades especiais ou um atendimento especial, principalmente, para ter força para seguir em frente, né? Que é isso que você faz, inclusive a sua palestra ontem foi relacionada a isso. Sim, ontem nós tivemos um momento bem importante com a Lau Patron, que veio de Porto Alegre, para nós conversarmos com a sociedade, com os educadores, sobre a inclusão, como que está a inclusão no Paraná, como que está sendo visto pelos educadores, pelos professores, pelos responsáveis, né? Nós nunca podemos esquecer que existe o papel dos responsáveis fundamental por trás disso tudo e que eles também precisam ser ouvidos e olhados no sentido de seus sentimentos, das suas buscas e também das suas angústias que existem,
né? Então esse foi um momento bem especial, né, lá na FAI, onde nós ficamos aí em torno de 2 horas e meia com o público conversando, tentando encontrar novos caminhos, possibilidades, e nós tivemos um retorno muito gratificante. E aí, quando tiver o próximo evento, a próxima palestra, vem aqui contar pra gente divulgar e fazer o convite para quem nos acompanha também. Com certeza. Muito obrigada, Gisele, pela oportunidade. E daí vamos deixar a dica, então, Claro. para quem tem aí, né, uma especificidade, que lembre sempre, né, e aí a gente fala com os responsáveis, de reconhecer qual é, né, essa deficiência do filho, por quem está responsável, e sempre buscar profissionais que possam apoiar de uma maneira adequada. E a questão da autoestima, a gente só consegue recuperar e trabalhar quando nós aceitamos, né, que realmente existe uma condição, mas que tem um caminho de possibilidades pela frente, né? Todo ser humano tem o seu potencial e tem a sua limitação, assim como você, assim como eu, assim como todos nós, e podemos aí ultrapassar essas barreiras. Então, o autoconhecimento é muito importante e você também conhecer o teu potencial, para não ser qualquer um que venha com um discurso que vai abalar essa pessoa. Muito bem, muito obrigada pelas informações, principalmente essa dica final. Eu Muito que obrigada. agradeço, Gisele. Uma boa tarde. Boa tarde para você também.